Você já sentiu que deu o melhor de si a alguém e mesmo assim foi descartado como se não valesse nada? Você amou com sinceridade, estendeu a mão quando ninguém mais o faria, foi fiel, generoso, esteve presente quando todos os outros desapareceram. E mesmo assim foi tratado com desprezo. Por que será que pessoas boas, que vivem de coração limpo, acabam sofrendo tanto com a ingratidão dos outros? E se eu te dissesse que Deus viu cada uma das tuas lágrimas e que Ele tem um plano de justiça que está prestes a se cumprir na tua vida? E se o desprezo que você sofreu não for o fim da sua história, mas o início de algo extraordinário que Deus quer fazer com você, à vista de todos? E se a dor que você carrega no peito for, na verdade, o prenúncio de uma honra que será revelada diante daqueles que um dia te rejeitaram? Você talvez ainda não saiba disso, mas existe um poder espiritual que é ativado toda vez que alguém despreza um filho de Deus. Poucos conhecem essa verdade e por isso continuam sofrendo em silêncio, achando que foram esquecidos por Deus, pelas pessoas e até pela própria vida. Mas hoje, algo precisa ser dito com clareza. A ingratidão tem um preço e Deus é justo. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado do céu para restaurar a sua dignidade e te fazer enxergar com os olhos da fé aquilo que já está acontecendo no invisível. Porque sim, há uma justiça divina em movimento e nos próximos minutos você entenderá exatamente como Deus age com quem não soube te valorizar. Não com vingança, mas com justiça. Não com ódio, mas com exaltação. E tudo isso sem que você precise mover um dedo. Vamos juntos mergulhar em verdades ocultas da Bíblia, histórias que revelam o agir silencioso e poderoso de Deus diante das injustiças sofridas pelos seus. Você vai entender por que foi necessário passar por tudo isso e o que Deus fará com aqueles que te traíram, te humilharam ou te desprezaram. Mas mais do que isso, você vai descobrir que a fidelidade que você manteve em silêncio não passou despercebida por Deus. Antes de começarmos esse estudo, escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo". Esse é o seu compromisso com a fé. Sua forma de dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo. Curta este vídeo agora, porque sempre que você faz isso, você está ajudando a espalhar essa palavra para outras pessoas que também foram rejeitadas e precisam urgentemente ouvir essa mensagem. Você faz parte de algo maior do que imagina, e esse simples gesto é uma forma de evangelização. Inscreva-se no canal agora mesmo. Parece pouco, mas para milhares de pessoas que não têm uma igreja próxima, vídeos como este são fonte de consolo, alimento espiritual e até cura emocional. A sua participação fortalece essa missão e leva a palavra de Deus a lugares onde poucos podem ir. E fique até o final, porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para destravar uma bênção que você espera há muito tempo. Essa pode ser a resposta que você vem pedindo em oração. Agora sim, com o coração aberto e o espírito atento, vamos começar essa jornada. Prepare-se para descobrir o que Deus faz com quem não te valorizou. 1. A rejeição de José pelos seus irmãos. A honra de Deus diante do desprezo humano. Desde cedo, José era diferente. Filho de Jacó com Raquel, ele carregava em si uma promessa e uma graça que transbordavam. Sua pureza de coração, sua disposição para servir, sua sensibilidade para ouvir Deus. Tudo isso despertava algo perigoso nos que estavam ao seu redor. Inveja, incômodo, desprezo. A Bíblia, em Gênesis 37, nos mostra que José não foi odiado por fazer o mal, mas justamente por fazer o bem. Ele não foi traído por inimigos, mas por seus próprios irmãos, os mesmos com quem cresceu, com quem dividiu o pão e os dias de infância, foram os primeiros a desejar sua queda. Por quê?
Porque muitas vezes a luz que você carrega incomoda quem vive nas sombras. E o amor que você oferece escancara o egoísmo de quem nunca soube amar de verdade. José sonhava, e não era pouco. Seus sonhos revelavam um futuro de grandeza, de liderança, de bênçãos. Mas em vez de apoio, encontrou sarcasmo. Em vez de incentivo, zombaria. Seus irmãos não suportavam vê-lo crescer e o desprezaram. Planejaram sua morte. Depois o jogaram num poço e, por fim, o venderam como escravo. José deu tudo e recebeu o abandono. Soa familiar? Quantas vezes você ofereceu amor sincero, apoio fiel e, em troca, recebeu frieza, traição, silêncio? Quantas vezes estendeu a mão e o que recebeu foi um empurrão? Você confiou, acreditou, se doou e, no final, foi tratado como se nada disso tivesse valor. Mas o que os irmãos de José não sabiam, e talvez os que te desprezaram também não saibam, é que ninguém joga no chão uma semente sem ativar o plano de Deus para o crescimento. O poço que cavaram para José foi apenas o começo da escada que o levou ao palácio. A rejeição dos seus irmãos foi o próprio Deus preparando um cenário onde José seria exaltado. Não por vingança, mas por justiça divina. E é aqui que você precisa entender algo muito importante. Deus não ignora o desprezo. Cada lágrima de José foi vista, cada injustiça anotada, e no tempo certo, Deus agiu. Anos depois, aquele jovem rejeitado foi colocado como governador do Egito. O mesmo povo que o desprezou teve que se curvar diante dele. Os irmãos que o venderam agora dependiam da sua compaixão. Deus não exalta por acaso. Ele exalta em resposta. E muitas vezes a resposta de Deus é pública. Talvez você esteja agora no poço. Talvez tenha sido descartado, humilhado, esquecido. Mas o mesmo Deus que tirou José do chão e o levou ao trono está vendo tudo o que está acontecendo com você. Você não precisa se vingar. Você não precisa se justificar. Você precisa confiar. Aqueles que te desprezaram verão com os próprios olhos aquilo que Deus fará por você. Não para que você se glorie, mas para que todos saibam que o seu Deus não dorme. Ele vê, ele ouve, ele age. E quando ele age, ninguém pode impedir. No final, os irmãos de José reconheceram o erro, se curvaram, pediram perdão, e José, cheio da graça de Deus, perdoou. Mas veja, mesmo perdoando, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi além, ele foi honrado. E mais importante, ele viu com seus próprios olhos o que Deus faz com quem não valoriza um coração puro. Se alguém te feriu, te traiu, te ignorou, espere, ore, confie, porque quem te desprezou ainda verá o que Deus vai fazer com você. 2. Ana e o desprezo de Penina. Quando o choro escondido desperta o favor de Deus, Ana era uma mulher íntegra, piedosa, devota. Sua vida era marcada pela fé silenciosa, pelo coração quebrantado e por uma dor que carregava todos os dias: a esterilidade. Em um tempo em que a maternidade era sinal de bênção e honra, Ana vivia a vergonha de não gerar filhos. E como se isso não bastasse, era provocada continuamente por Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, uma mulher que, mesmo sendo fértil, era estéril de compaixão. A Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1, nos mostra o contraste entre essas duas mulheres. Penina tinha filhos, mas também tinha soberba. Ana não tinha filhos, mas tinha algo que Deus honra: um espírito contrito, um coração sincero e uma fé que não desiste. Penina não apenas ignorava o sofrimento de Ana, ela zombava dele, a provocava com crueldade, a fazia sentir-se inferior, esquecida, inútil. Você já passou por algo assim? Já conviveu com alguém que não apenas não valorizava o que você é, mas ainda fazia questão de te diminuir por aquilo que você ainda não tem? Alguém que apontava suas feridas, seus fracassos, suas dores, como se você fosse inferior. Esse tipo de desprezo não é visível,
Ele dói em silêncio, ele fere a alma. E foi nesse lugar de humilhação que Ana dobrou seus joelhos. E foi lá, em lágrimas, que ela encontrou algo que nem Penina, nem Eucana, nem ninguém poderia oferecer: a atenção de Deus. A oração de Ana é um dos momentos mais profundos das Escrituras. Ela não fez um discurso bonito, não gritou, não se exaltou, ela apenas chorou e orou. Sua oração era tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas era só dor transbordando e fé persistindo. E é aqui que a justiça de Deus começa a agir. Deus viu Ana, ele viu cada lágrima que Penina não viu. Ele ouviu cada súplica que foi ignorada. Ele acolheu cada dor que foi desprezada e respondeu de forma gloriosa. Deu a Ana um filho, mas não qualquer filho. Deus não apenas restaurou a dignidade de Ana, ele a exaltou com a maior de todas as bênçãos, um filho profeta. Samuel seria um dos maiores homens de Deus na história de Israel. Enquanto Penina gerava filhos comuns, Ana gerou um instrumento divino. Você entende o que isso significa? Deus não apenas responde ao desprezo, ele responde com abundância. Deus não só faz justiça, ele transforma a dor em legado eterno. Ana representa você que já chorou em silêncio. Você que foi humilhado pela falta, pela espera, pelo tempo. Você que foi desprezado por ainda não ter aquilo que tanto deseja. Mas Deus está vendo, e o que ele vai gerar através da sua vida não será comum. Vai surpreender os que te humilharam, vai glorificar o nome dele, vai te dar uma alegria que não depende da aprovação de ninguém. Penina desaparece das Escrituras, mas Ana se torna um nome eterno. Porque o desprezo dos homens é a plataforma onde Deus ergue os seus. A humilhação que você sofre hoje pode ser o palco da honra que Deus vai te entregar amanhã. Não responda à zombaria. Não retribua a ofensa. Apenas ore. Ore como Ana. Ore como quem acredita que Deus está vendo, porque está. E assim como ele honrou Ana, ele também vai te honrar. 3. Davi esquecido pela família. A escolha de Deus que confunde os homens. Havia uma cerimônia acontecendo na casa de Jessé. O profeta Samuel estava lá, enviado por Deus com uma missão solene: ungir o novo rei de Israel. Era o tipo de momento em que todas as atenções se voltam para os filhos mais fortes, mais inteligentes, mais preparados. E Jessé, como todo pai orgulhoso, apresentou a Samuel os filhos que julgava dignos de honra: Eliabe, Abinadab, Samá. Mas havia um detalhe: Davi não foi nem chamado. Enquanto os irmãos se perfumavam para a cerimônia, Davi estava no campo, sozinho, cuidando das ovelhas. Enquanto os outros disputavam visibilidade, Davi servia em silêncio, desprezado até mesmo por seu próprio pai. Você já sentiu isso? Já sentiu que todos ao seu redor foram vistos, valorizados, reconhecidos, menos você? Já experimentou o sentimento de estar fora das grandes decisões, das oportunidades, dos lugares onde você gostaria de estar? Como se sua presença fosse irrelevante. A dor do desprezo familiar talvez seja uma das mais profundas, porque ela nos atinge no lugar onde deveríamos ser acolhidos. E foi exatamente esse tipo de dor que Davi conheceu. Mas também foi esse tipo de dor que Deus transformou em destino. Quando Samuel viu Eliabe, achou que era ele o escolhido. Forte, imponente, presença de rei. Mas Deus disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Todos os filhos passaram diante do profeta, e nenhum era o escolhido. Foi então que Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? E Jessé respondeu, quase como quem despreza: falta ainda o menor que está apacentando as ovelhas.
Samuel ordenou: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. O que isso nos ensina? Que quando Deus quer te exaltar, ninguém se senta até que você chegue. A mesa não se completa sem você. A promessa não se cumpre sem a sua presença. Mesmo que te deixem de lado, Deus te chama pelo nome. Mesmo que te esqueçam, Ele já te escolheu. Davi foi ungido ali, na frente de todos os que o haviam desprezado, não por vingança, mas por propósito. Não para humilhar os outros, mas para mostrar que Deus conhece os corações. Talvez você esteja hoje no campo esquecido. Talvez te deixaram de fora, não te convidaram, te ignoraram. Mas não é o homem quem define seu destino, é Deus. E quando Ele se levanta para te honrar, não há pai, mãe, patrão, pastor ou amigo que possa impedir. Davi ainda enfrentaria gigantes, ainda fugiria por sua vida, ainda passaria por desertos e traições, mas ele nunca mais seria invisível. Porque quando Deus põe os olhos em você, Ele nunca mais desvia o olhar. E o mesmo vale para você. Se te desprezaram, se te ignoraram, se te descartaram, lembre-se de Davi, aquele que foi esquecido por sua própria família, mas escolhido por Deus para governar toda uma nação. A honra que Deus reserva para quem foi rejeitado é sempre maior do que qualquer honra humana. E ela virá, no tempo certo, diante de todos. 4. A traição de Judas. Quando o desprezo se transforma no cumprimento de um propósito divino, entre todos os tipos de desprezo que podemos sofrer, há um que fere como poucos: a traição daqueles que um dia caminharam ao nosso lado. É uma dor que mistura incredulidade e desilusão, porque só pode trair aquele que antes recebeu confiança. E ninguém conhece esse sentimento melhor do que Jesus. Judas Iscariotes não era um estranho. Ele não era um inimigo declarado. Era um discípulo, alguém que ouviu as palavras de vida eterna da boca do próprio Cristo, que viu milagres, que participou de encontros sagrados, que recebeu tanto quanto os outros 11, e mesmo assim o traiu, e com um beijo, um gesto que deveria expressar afeto, usado como símbolo de desprezo. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o inocente. E nesse gesto, carregado de injustiça, se revela um dos maiores mistérios da fé. Até o desprezo pode servir a um propósito maior. Jesus sabia, ele sempre soube. E mesmo assim, permitiu que Judas estivesse à mesa, que participasse da ceia, que caminhasse com ele até o fim. Por quê? Porque há momentos em que o plano de Deus se cumpre através das feridas. A cruz não foi um acidente, foi destino. A traição de Judas não pegou o céu de surpresa. Foi uma peça no grande tabuleiro da redenção. Talvez hoje você esteja perguntando: por que Deus permitiu que aquela pessoa me traísse? Se eu fui sincero, se eu me entreguei, de verdade, por que fui desprezado? A resposta pode não ser fácil, mas ela ecoa do alto do Gólgota, porque há dores que revelam destinos. Se Judas não tivesse traído, a cruz não teria se erguido. Se a cruz não tivesse se erguido, a ressurreição não teria acontecido. E, sem a ressurreição, não haveria salvação. O desprezo, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em ponte para algo eterno. Jesus foi desprezado por todos, pelos religiosos, pelo povo, até pelos discípulos que fugiram no momento mais escuro. Isaías já havia profetizado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Mas veja, o mesmo que foi desprezado, foi também exaltado. O mesmo que foi crucificado, ressuscitou em glória. E é isso que você precisa entender. O desprezo que você viveu não é o fim da sua história. Assim como a traição de Judas não foi o fim da história de Jesus.
Deus está pegando cada fragmento da sua dor, cada pedaço do seu coração partido e moldando algo que você ainda não consegue ver. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá: aquele que te traiu só serviu para te empurrar para o lugar onde Deus já queria te colocar. Você pode ter sido desprezado, mas nunca foi abandonado por Deus. Você pode ter sido traído, mas ainda está sendo conduzido pela mão dele. E assim como Jesus venceu, você também vencerá, porque o desprezo do mundo é o prelúdio da honra que vem do céu. 5. A viúva de Sarepta. O valor que Deus vê quando o mundo te subestima ela não tinha nome. Não era rica, não fazia parte do povo de Israel. Era apenas uma viúva pobre, moradora de Sarepta, uma pequena cidade na região de Sidom. E se não fosse a intervenção divina, sua história passaria despercebida pela humanidade. Mas Deus a viu e a escolheu. A história está em 1 Reis 17. O profeta Elias, enviado por Deus durante um tempo de seca e fome, é orientado a buscar refúgio, não na casa de um rei, de um sacerdote ou de um homem poderoso, mas na casa dessa mulher, uma viúva estrangeira com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Quando Elias chega, encontra a viúva recolhendo gravetos. Ela estava prestes a fazer o último pão para si e para o filho, e depois esperar a morte. Desprezada pela sociedade, esquecida pela vida, ela era o retrato da invisibilidade. E então, Elias faz um pedido ousado. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Parece cruel, não é? Mas por trás do pedido havia uma promessa. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A viúva acreditou, mesmo sem forças, mesmo desprezada por tudo e por todos, mesmo sem nada, ela confiou. E aqui se revela o agir surpreendente de Deus. Ele valoriza o que ninguém valoriza. Ele vê o que ninguém enxerga. Ele escolhe quem todos ignoram. Aquela mulher que não tinha nome entrou para a história da fé. Sua casa se tornou abrigo para o profeta de Deus. Sua fé sustentou o milagre. Sua obediência gerou abundância em meio à escassez. Você se sente como essa viúva, esquecido, subestimado, com pouco a oferecer? Às vezes com medo de que o pouco que você tem nem seja suficiente para continuar? Deus está dizendo: entregue a mim, confie, porque não vai faltar. O mundo pode te desprezar, pode não ver valor algum em você, mas Deus vê. E o que Ele está prestes a fazer não depende do quanto você tem, mas de quanto você confia. A panela da viúva não se esvaziou. O azeite não acabou. Porque quando Deus encontra fé, onde o mundo só vê escassez, o céu se manifesta. O desprezo que ela sofreu, social, econômico, emocional, foi vencido por um ato de obediência. E com você pode ser igual. Talvez a sua casa seja pequena. Talvez sua fé esteja cansada. Talvez o pouco que restou pareça insuficiente. Mas, nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Aquela mulher anônima, invisível, passou a fazer parte do plano eterno de Deus. Porque o desprezo humano nunca limita o poder divino. Se você se sente deixado de lado, sem importância, sem nome, lembre-se da viúva de Sarepta. Ela achava que estava no fim, mas Deus sabia que ela estava prestes a viver um milagre. E talvez você também esteja. 6. Mefibosete. Quando a dignidade é restaurada por quem vê além das aparências, imagine crescer com a lembrança de que você era neto do rei, filho de um príncipe, alguém que nasceu para viver no palácio, cercado de honra, cuidado e respeito. Mas agora, você está esquecido, escondido numa terra chamada Lodebar, um lugar de abandono e silêncio.
aleijado dos pés, vítima de uma tragédia na infância, vivendo sem voz, sem posição, sem nome que tenha valor diante dos homens. Esse era Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, e símbolo vivo de todos aqueles que foram deixados para trás. O desprezo que Mefibosete carregava não era apenas físico. Ele era o retrato da rejeição histórica, da dor hereditária, da injustiça acumulada. Era como se o mundo dissesse: você já teve sua chance, agora aguente as consequências. Mas Davi, agora rei, faz uma pergunta que muda tudo. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência por amor de Jonatas? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Esse versículo é uma virada divina na história de quem foi esquecido. Mefibosete não pediu nada. Ele não buscou visibilidade, mas a graça veio até ele. Davi o manda chamar, e ao se apresentar diante do rei, Mefibosete diz: quem é o teu servo, para tu olhares para um cão morto tal como eu? Essa frase revela o nível de desprezo que ele sentia por si mesmo. Quando somos desprezados por muito tempo, começamos a acreditar que não valemos nada. Mas Deus nunca nos vê como o mundo nos vê, e Davi o levanta. Devolve a ele a dignidade, a herança, o nome. Mefibosete passa a comer todos os dias à mesa do rei como um filho. Ele que vivia em Lodebar, agora está no palácio. Ele que rastejava em vergonha, agora é tratado com honra. Você consegue ver a beleza dessa história. Talvez hoje você esteja em um Lodebar emocional, um lugar de silêncio, de invisibilidade, de solidão. Talvez você ache que tudo o que perdeu nunca voltará, que as promessas morreram, que a rejeição venceu. Mas Deus está perguntando: resta alguém a quem eu possa usar de benevolência? E a resposta é sim. Você que foi desprezado, você que foi ferido, você que já se sentiu como um cão morto, você que ainda tem promessa. O rei está te chamando, não porque você merece, mas porque ele é fiel. Não porque você pediu, mas porque ele não esqueceu. E quando Deus restaura, ele faz questão de fazer diante de todos. Mefibosete comeu a mesa real não uma vez, mas todos os dias da sua vida. Porque quando Deus honra, é para sempre, e ele fará o mesmo com você. 7. A mulher adúltera. O olhar de Jesus que levanta quem o mundo quer apedrejar ela, foi arrastada pelas ruas como se fosse um fardo imundo. Seu erro não era segredo. Havia sido pega em flagrante adultério. Os fariseus, sedentos por justiça, ou melhor, por condenação, a colocaram no centro da multidão aos gritos. Os olhos dos homens estavam sedentos de punição, mas os olhos de Jesus viam algo mais. Essa mulher, cujo nome não é revelado, representa todos aqueles que já foram expostos, todos aqueles que já cometeram erros, que já foram julgados publicamente, que foram apontados, condenados, humilhados. Quantas vezes você foi tratado com desprezo por causa de algo que fez, ou até por algo que nem fez, mas julgaram que sim? Quantas vezes as pessoas não esperaram explicações, apenas lançaram as pedras com os olhos, com as palavras, com o silêncio? A cena registrada em João 8 é poderosa porque revela o contraste entre o juízo humano e a graça divina. Os fariseus disseram: na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus se abaixa, escreve no chão e depois responde: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Um a um, os acusadores se retiram, porque diante da verdade, ninguém permanece em pé com arrogância. E então, Jesus se levanta e pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ela responde. E ele declara: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais.
Essa é uma das declarações mais profundas de restauração da dignidade humana. Não há elogio ao pecado, não há aprovação da conduta, mas há restauração da pessoa. Jesus devolve àquela mulher o que todos haviam tentado roubar: sua voz, seu valor, sua identidade. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você tenha cometido erros, talvez tenha sido julgado, rejeitado, descartado. Talvez ainda carregue o peso de palavras cruéis, olhares que te diminuíram, lembranças que te paralisam. Mas hoje, Jesus está de pé diante de você. Não com pedras, mas com graça, não com julgamento, mas com reconciliação. Ele não te despreza. Ele te levanta. O mundo pode ter te colocado no chão, mas Ele está estendendo a mão. Porque a justiça de Deus não é apenas correção, é restauração. A mulher adúltera foi perdoada e libertada. E você também pode ser. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quem te expôs, quem te feriu, quem te condenou. Importa o que Jesus diz. E Ele está dizendo: eu não te condeno, eu te levanto. A resposta de Deus ao desprezo que você sofreu é honra, é recomeço, é vida nova. 8. Jó. Quando quem te desprezou assiste Deus te restituir em dobro. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, justo em tudo o que fazia, respeitado por todos, abençoado com uma grande família, riquezas e saúde. Ele era o tipo de pessoa que inspirava a admiração. Mas num piscar de olhos tudo mudou. Perdeu os bens, os filhos, a saúde. E como se isso não bastasse, perdeu também o respeito das pessoas ao seu redor. Aqueles que antes o aplaudiam, agora o evitavam. Seus servos não o ouviam mais. Seus conhecidos o ignoravam. Os homens zombavam dele, cuspiam em sua direção. Até mesmo sua esposa o mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Jó foi desprezado por todos, até pelos mais íntimos. Você já passou por isso? Já viveu um momento em que, por causa de uma crise, todos se afastaram? Já sentiu que, quando não tinha mais nada a oferecer, ninguém mais te valorizava? Que as mesmas pessoas que se diziam próximas desapareceram no seu momento mais difícil? O desprezo em meio à dor é uma das maiores injustiças que alguém pode experimentar. E Jó conheceu esse lugar, mas mesmo em meio à tragédia, ele não abandonou sua fé, mesmo questionando, mesmo chorando, mesmo amaldiçoando o próprio dia do nascimento. Ele não virou as costas para Deus, e Deus não virou as costas para ele. No fim do livro de Jó, vemos uma das viradas mais impressionantes da Bíblia. Deus aparece, confronta os amigos que o acusaram injustamente e, em seguida, restitui a Jó tudo o que ele havia perdido, em dobro. O homem que foi desprezado agora é novamente honrado, mas com uma diferença. Agora todos sabem que foi Deus quem o levantou. O mesmo Jó que foi ridicularizado. Agora tem suas palavras registradas nas Escrituras eternamente. O mesmo Jó que foi questionado pelos amigos. Agora intercede por eles. O mesmo Jó que foi ferido pela vida. Agora vê seus anos finais cheios de alegria, filhos e netos, e morre em paz. Deus fez questão de restaurar cada área da sua vida e fará o mesmo com você. Talvez hoje você esteja no capítulo 3 da sua história, o capítulo da dor. Mas Deus já escreveu o capítulo 42, o capítulo da restituição. As pessoas podem te olhar hoje e não enxergar mais valor. Podem achar que tudo se perdeu, mas Deus ainda vê promessas sobre você. E no momento certo, Ele mesmo se levantará para te restituir. Não apenas com bens, mas com honra, com paz, com alegria. Jó não foi apenas recompensado, ele foi testemunhado. Diante dos mesmos que o desprezaram, Deus o ergueu, porque assim é a justiça divina. Ela responde ao desprezo com exaltação visível.
Você pode ter perdido muito, mas Deus não perdeu o controle, e Ele está prestes a escrever um novo final diante daqueles que achavam que a sua história já havia terminado. 9. Pedro após a negação. Quando o amor de Deus supera o desprezo que causamos, nem sempre somos vítimas do desprezo. Às vezes, somos nós quem decepcionamos. E quando isso acontece, o peso da culpa pode ser tão destruidor quanto o peso do abandono. Pedro sabia disso. Ele foi chamado por Jesus, caminhou sobre as águas, viu milagres, recebeu revelações celestiais. Disse com coragem: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas na noite mais escura, no momento mais crítico, ele negou o Mestre 3 vezes, e não diante de reis ou juízes, mas diante de servos, de pessoas comuns. Pedro, tomado pelo medo, pelo impulso, desprezou o próprio Senhor que o amava. E o pior, quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Aquele olhar não era de condenação, era de amor. Mas Pedro não suportou. Saiu e chorou amargamente. Quantas vezes nós também fizemos isso? Quantas vezes falamos que seríamos fiéis, que confiaríamos, que obedeceríamos, e depois negamos com atitudes, com palavras, com omissões? Quantas vezes viramos as costas e depois nos afogamos na vergonha? O desprezo que Pedro causou foi curado por um reencontro. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E numa cena à beira-mar, onde tudo havia começado, ele chama Pedro para uma conversa. Não uma bronca, não uma punição, mas um convite à restauração. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, 3 vezes Pedro responde, e 3 vezes Jesus o comissiona. Apacenta minhas ovelhas. A mesma boca que negou, agora é usada para confessar. O mesmo homem que falhou, agora é enviado como líder. O mesmo Pedro que chorou de arrependimento, agora recebe a autoridade do céu. Esse é o poder da justiça divina. Ela não apenas responde ao desprezo dos outros, ela também restaura quem desprezou. Talvez você esteja se culpando. Talvez você se afastou de Deus, traiu a sua fé ou cometeu erros que hoje te fazem sentir indigno. Talvez você acredite que o Senhor já desistiu de você. Mas escute, Jesus está à beira do mar da sua vida, te esperando. Ele não quer te condenar, ele quer te restaurar. Assim como Pedro, você ainda tem um chamado, ainda tem uma missão, ainda há uma mesa posta para você. Você não foi cancelado pelo céu. Você foi lembrado, e o seu maior erro pode se tornar o palco da sua maior transformação. Pedro, aquele que negou, foi também o que pregou no dia de Pentecostes. E milhares se converteram, porque Deus não só restaura, Ele exalta aqueles que se arrependem. Você pode ter desprezado o chamado, desprezado a presença, desprezado a palavra. Mas se hoje você está ouvindo isso, é porque o amor dele não desistiu de te alcançar. E ele está dizendo: tu me amas? Então vem, recomeça. Eu ainda tenho planos para você. E o 10, o ladrão na cruz, a última chance para quem todos já haviam desprezado ele, estava ali, pregado na cruz, morrendo ao lado de Jesus. Era um criminoso, condenado, esquecido pela sociedade. Para todos que passavam, ele já não tinha mais valor. Era apenas um homem marcado pelo erro, sentenciado ao fim. Naquela cena no Calvário, a presença dos 2 ladrões crucificados ao lado de Cristo nos ensina mais sobre justiça e misericórdia do que muitas páginas teológicas. Um deles zombava, mas o outro reconheceu. Reconheceu quem era Jesus, reconheceu seus próprios pecados, reconheceu que ainda havia esperança, mesmo no fim, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Essa frase, dita por alguém desprezado por todos, mudou o seu destino eterno. E Jesus, com a voz da misericórdia, respondeu:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você entende o que isso significa? Aquele homem já não tinha tempo para mudar sua história. Não tinha tempo para reparar seus erros. Não tinha como servir a Deus, frequentar o templo, fazer boas obras. Mas tinha um coração quebrantado. E isso foi suficiente para tocar o céu. Deus vê o que ninguém vê. Enquanto os soldados, os líderes religiosos e até mesmo o outro ladrão o desprezavam, Jesus enxergava algo diferente. Um filho que, mesmo no último suspiro, se voltava para o Pai. Talvez você esteja se sentindo como esse homem. Talvez ache que passou tempo demais longe de Deus. Talvez já ouviu que não tem mais jeito. Talvez se despreze por coisas que fez ou por coisas que deixaram de fazer com você. Mas o ladrão na cruz nos mostra que nunca é tarde para ser alcançado. O mundo pode dizer que sua história acabou, mas Jesus olha e diz: hoje começa algo novo. A resposta de Deus ao desprezo não é apenas justiça, é redenção, é restauração, é salvação. A cruz é o lugar onde os desprezados são honrados, onde os rejeitados são recebidos, onde os pecadores são perdoados. E se você ainda está vivo, ainda há tempo. Tempo de ser restaurado, tempo de ser amado, tempo de ser lembrado pelo céu. Jesus nunca te desprezou, nem nos seus piores dias, nem nos seus maiores erros. Ele sempre esteve ali, com os braços estendidos, como estavam na cruz, pronto para te ouvir dizer: lembra-te de mim. E quando isso acontece, a resposta dele é sempre a mesma: hoje mesmo estarás comigo. Conclusão: se você chegou até aqui, quero que saiba de uma coisa: você é raro. Sim, poucos vão até o fim. Poucos têm sede suficiente da palavra. Poucos permitem que o Espírito Santo os conduza por uma jornada como essa. Mas você permaneceu. Você ouviu, você sentiu, você se viu nessas histórias. E agora precisa ouvir o que Deus quer falar diretamente ao seu coração. Você não foi esquecido. Você não foi desprezado. Você foi escolhido. Cada bloco deste vídeo foi um reflexo do que você viveu ou ainda está vivendo. Cada rejeição, cada desprezo, cada lágrima escondida, Deus viu tudo. E mais do que ver, Ele já começou a agir. Talvez você ainda não perceba, talvez os sinais ainda sejam sutis, mas a justiça de Deus é como o amanhecer. Ela não tarda e não falha. Ela sempre chega. E quando chega, tudo muda. Você ouviu sobre José, Ana, Davi, Mefibosete, Pedro, a mulher adúltera? Homens e mulheres que foram desprezados, rejeitados, apagados da memória dos outros. Mas nenhum deles foi esquecido por Deus. E você também não será. Você é resposta de oração. Você é parte de um plano. Você é alguém que, mesmo machucado, ainda crê. Mesmo desacreditado, ainda caminha. Mesmo ferido, ainda ora. E é por isso que Deus te escolheu para ouvir essa mensagem. Para que você nunca mais acredite na mentira de que não tem valor. Deus vai te honrar. E não em segredo. Ele vai te levantar diante dos mesmos que duvidaram de você. Não por vingança, mas para que saibam que ninguém despreza um filho de Deus sem consequências, e que aquele que permanece fiel, ainda que invisível ao mundo, é visível aos olhos do Altíssimo. Agora que você sabe disso, chegou o momento de agir. Sim, agir espiritualmente. Porque fé também se manifesta em atitudes. Primeiro, escreva nos comentários a frase: minha dignidade será restaurada por Deus. Essa frase não é só uma declaração, ela é um compromisso público, um selo da sua fé. Ao escrevê-la, você está dizendo ao mundo espiritual que a partir de hoje você escolhe confiar na justiça divina e não na opinião dos outros. Depois, curta este vídeo. Pode parecer um gesto pequeno,
Mas ao fazer isso, você obriga o algoritmo do YouTube a entregar essa mensagem para outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, como você já sofreu. Pessoas que estão sendo desprezadas agora mesmo e que precisam ouvir que Deus está agindo. Você pode ser o instrumento de Deus para alcançar alguém. Simplesmente com um clique e mais. Se inscreva no canal, mas não como um número, como um mero seguidor. Se inscreva como parte dessa missão. Muitos assistem a vídeos como esse porque não têm uma igreja por perto, porque estão passando por depressão, porque perderam tudo, até a fé. E quando você se inscreve, você fortalece essa corrente de evangelização. Você se torna parte dessa voz profética que diz: Deus ainda fala, Deus ainda restaura, Deus ainda age. E se você ainda não está inscrito, permita que eu te diga com carinho, mas com verdade. Não se afaste mais daquilo que alimenta sua alma. Você não pode mais se dar ao luxo de viver desconectado daquilo que te fortalece espiritualmente. Estar aqui, ouvindo isso, é um privilégio. Então, não se contente em ser apenas um visitante. Torne-se família. E se você já está inscrito, saiba que você é precioso para esse canal. Você é parte de algo que vai muito além de visualizações. Você é parte de um mover espiritual e Deus te honrará também por isso. Agora, ao final deste vídeo, não tenha pressa. Não feche, não pule, não volte à agitação do dia. Fique em silêncio por alguns minutos. Deixe que a música de fundo toque seu espírito. Permita que Deus ministre ao seu coração. Apenas respire e diga ao Senhor: obrigado por não desistir de mim. Faça uma oração simples. Agradeça. Louve. Fale com Deus como quem fala com um pai que nunca o abandonou. E depois, permaneça em silêncio, porque é nesse silêncio que a presença dele se manifesta. Não interrompa esse momento, porque o que você está sentindo agora é o toque de Deus. Nos vemos no próximo vídeo e até lá nunca se esqueça, Deus está vendo tudo e a sua justiça é inevitável.